graça e paz repouse sobre o seu coração, querido, querida. Que honra poder ministrar a palavra de Deus mais uma vez ao teu coração. Que alegria poder mais uma vez ter a palavra de Deus ao nosso alcance. E eu quero te convidar nessa hora a colocar o teu coração acessível ao som da voz de Deus. Abra os seus ouvidos para que Ele possa falar e ecoar nesta hora. Eu sei que você pode e que o Espírito Santo, Ele deseja te ver rendido, quebrantado, totalmente acessível a Ele, em nome de Jesus. Eu queria só, antes de começar a ministrar a nossa palavra, te motivar a permanecer firme, recebendo da parte de Deus, convidando outros para ouvir a palavra, para que eles também sejam ministrados e abençoados. E no final da nossa ministração, nós vamos fazer um pequeno sorteio. É algo tão singelo, mas que hoje pela manhã me abençoou. Ao olhar para aquela pequena plantinha que floresceu de manhã, eu fiquei pensando, eu poderia alegrar alguém, alguma mamãe, e ela olhar também para essa florzinha simples e também se alegrar. Eu quero dizer, mamães, que é uma honra poder ser canal de Deus para trazer alguém à vida. Você é esse canal que Deus escolheu, e eu sou esse canal que Deus escolheu para dar vida a muitos frutos benditos dele. Os seus filhos e os meus filhos, eles são benditos no Senhor. A palavra diz que nós geramos filhos para a bênção e não para a perdição. Nós somos aquelas que têm uma missão. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, no primeiro capítulo, ele diz que a mulher ela vai ser preservada pela missão de mãe. Então eu quero te desafiar, mulher, a continuar cumprindo bem a sua missão, se sentindo privilegiada, porque você é alguém que tem uma missão maravilhosa sobre a terra. Deus te deu força, graça, sabedoria, vigor. Deus te deu tudo o que você precisa para você ser mãe. Então seja feliz, porque você foi escolhida, agraciada, favorecida por Deus para a maternidade. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que eu iniciei já na terça-feira, e hoje eu denomino Seja Forte, parte 2. Então olha para alguém que está perto de você, se tiver alguém, se não tiver, você vai dizer para você mesmo, diga, seja forte. Glória a Deus. Daniel capítulo 10, versículo 19, você pode abrir a sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler a princípio o versículo 19. E ele diz, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, ditas estas palavras, senti-me fortalecido, e disse, fala meu Senhor, visto que me destes forças. Essa palavra ela é tão poderosa, ela é tão rica, tão cheia de detalhes, que eu queria começar essa segunda parte da palavra seja forte, dizendo para você, querido, e lembrando na verdade a você e a mim, que Ele me ama.
E por causa do amor dele, por mim e por você, é que nós conseguimos ser fortes. Aí o texto, quando repete essa frase, seja forte, no mínimo me traz a consciência de que esse é um dever meu, aguardado por Deus. Há uma expectativa no céu para que você e eu sejamos fortes. Fomos gerados para isso. Nós não fomos feitos seres humanos fracos. Não, nós fomos gerados fortes nele. Agora olha o finalzinho do versículo. Eu quero iniciar essa ministração exatamente pelo final do versículo. Ditas estas palavras, depois que Deus me diz que me ama e que eu vou ficar em paz e que eu preciso ser forte, olha o que Daniel diz. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos e consideramos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, nós não apenas somos fortalecidos, mas nós somos capacitados para ouvir revelações profundas da parte dele. Daniel tinha acabado de ouvir a voz de Deus dizendo para ele: não tenha medo, fique em paz, seja forte. Mas depois que Deus fala com ele, depois que ele ouve o som da voz de Deus, ele é fortalecido e capacitado para entender uma revelação ainda maior, uma revelação ainda mais poderosa. E o texto se segue com uma visão extraordinária do que aconteceria nos dias seguintes, nos dias futuros de Daniel. Querido, eu quero declarar sobre você, eu quero declarar sobre essa geração, que os dias futuros, os dias que estão por vir, eles têm revelações guardadas no coração de Deus. E o meu dever, o seu dever, é ouvir e compreender cada uma dessas revelações. Sabe como você vai entender? Você sabe como você vai compreender as revelações de Deus a respeito do seu futuro? Sendo forte. Então diga para você mesmo: seja forte. Aleluia. Se você ficar fraquejando enquanto Deus fala com você, você não vai ter capacidade para ouvir as próximas revelações. Daniel está diante de Deus, ouvindo coisas maravilhosas. Mas eu quero dizer para você, tudo que você já ouviu da parte de Deus é maravilhoso, mas Ele ainda tem coisas maiores para falar contigo. Deus tem coisas maiores para revelar ao nosso coração. Ele tem mensagens proféticas grandiosas para revelar a esta geração. Neste tempo, vocês pensam que as notícias eram fáceis? Na época de Daniel, você acha que o cenário era bom, era favorável? Não, o cenário que Daniel estava vivendo era um cenário caótico, um cenário difícil. E Deus vem falando com ele, porque Deus nunca faz algo sem revelar aos seus. Se você é de Deus, se você está em Deus, acredite, Ele vai falar com você. Tudo que Ele tem para você, Ele vai mostrar, Ele vai revelar, Ele vai trazer à luz nesses dias, por meio da sua palavra. Prepare o seu coração. Deus quer falar com os fortes. Bata no peito e diga: Deus vai falar comigo. Aleluia. Seja forte. Deus vai falar com você. E todas as vezes que Deus deseja falar com alguém, Ele prepara, Ele libera dos céus uma capacitação. E eu sei que você pode. Abra sua Bíblia agora comigo no Evangelho de João, capítulo 13.
João capítulo 13, nós vamos fazer a leitura na nova versão, linguagem de hoje. Eu li esse texto em algumas traduções, e em especial o capítulo 13 de João, me saltou o coração na linguagem de hoje. João 13, a partir do versículo 1, você vai deixar esse texto marcado, porque ele vai estar baseando toda a nossa palavra de hoje. Então acompanhe comigo a partir do versículo 1, e depois a gente vai sequencialmente lendo os restantes. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os que estavam neste mundo e os amou até o fim. Onde estão aqueles que são fortes para ouvir a palavra de Deus ecoando e revelando mais uma vez a sua alma? Diga: estou aqui. Aleluia. Seja forte e persevere até o fim. A ordem de Deus para nós é que nós aprendamos a permanecer firme. Ele usou o apóstolo João para trazer revelações a respeito do futuro, dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os seus dias futuros, eles têm dias gloriosos diante de você, mas a fidelidade deve preceder o seu futuro. A sua firmeza, a sua consistência, a sua perseverança deve preceder os dias futuros. Se você for fiel, se você for perseverante, os dias que virão serão dias de glória, dias em que Ele estabelecerá coroa, honra. É isso que a palavra está dizendo: dar-te-ei a coroa da vida, a honra de Deus virá sobre nós. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Persevere até o fim. O texto que nós lemos diz que Jesus, Ele nos amou até a cruz, até o dia em que Ele foi traído, até o fim. A proposta de Jesus para você, para os seus dias futuros e para os meus, é que nós sejamos fiéis a Ele, fielmente, até o fim. Seja forte para ser fiel. Olhe para quem está perto de você e diga: seja forte para ser fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar ou retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, queridos, eu quero desafiar você agora a dizer isso comigo. Diga: eu, porém, não sou do que retrocede, dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Diga: eu vou permanecer fiel em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Seja forte para não recuar. Seja forte para não voltar atrás naquilo que você já se posicionou diante de Deus. Seja forte para cumprir a sua missão, assim como o Mestre Jesus amou-nos até o fim. É muito bom saber que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Essa é a fala de Jesus em Mateus 24, 13. Terceira coisa eu quero dizer para você: seja forte, amando até o fim, mas amando também aqueles que estão ao seu redor até o fim. Porque amar a Jesus até o fim, a gente até propõe no coração, a gente até decide: eu sou de Deus até o fim, eu vou viver para Deus até o fim, eu vou colocar o meu amor permanentemente diante dele. Mas e as pessoas que estão ao seu redor? Você está disposto a amá-las, mesmo depois que elas te traírem? Mesmo depois que elas te decepcionarem?
Você vai ser forte o suficiente para no dia da angústia, no dia das críticas, no dia da perseguição, você vai ser forte o suficiente para continuar amando essas pessoas. O desafio é esse. Não é apenas amar a Deus, mas é amar as pessoas falhas, errantes, que nos cercam, que facilmente nos decepcionam. Esse é o desafio. Você precisa ser forte para isso. Não é fácil. E Deus quer te fazer forte para amar não apenas a Ele, mas amar as pessoas falhas. Volta lá para o 13, capítulo 13 de João, versículo 2 agora. Jesus e seus discípulos estavam jantando. Irmãos, presta atenção. Jesus estava à mesa com os discípulos para cear, para jantar. E quem eram os discípulos? Eu sempre compartilho isso em Santa Ceia. Sempre lembro essa situação, de que Jesus se assenta à mesa com pessoas que possivelmente nem você nem eu nos sentaríamos. Jesus tem uma disposição no coração de se assentar à mesa com traidor, com pessoas que haveriam de negá-lo, com pessoas covardes, que fugiriam. Mas ele simplesmente decide ser forte e se assentar à mesa com essas pessoas. Agora olha o restante do versículo 2. Jesus e seus discípulos estavam jantando, e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair a Jesus. De onde vem a ideia da traição? Vem do inferno, vem do próprio diabo. E a fraqueza dominou o coração de Judas. Ele foi fraco a ponto de trair o mestre. Ei, querido, eu quero afirmar para você: seja forte e não traia. Você sabe que nós estamos sendo uma geração de traidores, de gente que não sabe o que é permanecer fiel aos princípios da palavra, fiel a Deus, fiel ao seu irmão, fiel aos seus pais, fiel ao seu esposo, fiel à sua esposa, fiel ao seu patrão, fiel aos seus líderes. Uma geração que tem vivido traições sequencialmente. Você e eu, nós precisamos ser fortes para sermos pessoas confiáveis. Eu rejeito ser uma traidora na minha geração. E não importa em que nível, em que âmbito a traição tenha acontecido. Eu quero dizer para você que a traição é coisa de fracos. E você não nasceu para ser fraco. Você não foi gerado para ser fraco. Você ouviu uma ordem do céu: seja forte e não traia. Há um desafio de Deus sendo apresentado diante de você. Se você aprender a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E nós lemos esse texto em Efésios capítulo 6 na semana passada. E eu quero apenas te lembrar de que é o próprio Deus que espera isso de você e de mim. Não traia, seja forte. Capítulo 13, versículo 3 de João, mantenha sua Bíblia aberta. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Diga comigo, todo o poder. Jesus sabia que o Pai tinha dado a ele todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Você sabe por que Jesus não traiu? Você sabe por que Jesus foi fiel e confiável à missão que Deus lhe deu para cumprir sobre a terra, mesmo tendo gente traindo de todos os lados, mesmo tendo covardes, pessoas que decepcionaram a ele? Você sabe por quê? Porque ele tinha recebido o poder dos céus.
Jesus disse isso, eu recebi poder do céu. Aí você diz, então, está explicado. É por isso que Jesus foi tão forte. E eu? Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que a palavra diz, querido. Que Jesus diz para os discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. E ele começa a enviar os discípulos, mostrando que o poder que repousava sobre ele haveria de repousar também sobre os discípulos. Mas sabe que hora isso fica claro, isso realmente desvenda? É quando Jesus cita, é quando ele diz a palavra de Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui como em todos os outros lugares por onde vocês passarem, e até os confins da terra. É o próprio Jesus quem declara que o poder que repousava sobre ele repousaria sobre nós. Ei, querido, você tem o Espírito Santo, então há poder dentro de você para que você seja forte, fiel, confiável ao reino de Deus, e a terra também seja fiel também. Aleluia, aleluia. Há uma capacitação do céu sobre as nossas vidas. Nós não seremos fortes o suficientes em nós mesmos. A força e o poder vem dele, e é por causa dele, sempre será por causa dele. Jesus então, versículo 4, então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura, e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Em quinto lugar, querida, eu quero te desafiar: seja forte para lavar os pés daqueles que estão ao seu redor. Seja forte para tirar a sujeira daqueles que estão sujos. Jesus está diante de discípulos que não tinham lavado os pés dele. Já era um hábito, um costume daquela época. O convidado, ele recebia água, e o anfitrião sempre mandava ou lavava os pés de quem chegava. Jesus então mostra, como servo dos servos que ele é, como devemos fazer. Ele foi forte o suficiente para limpar a sujeira daqueles que deveriam estar ali para servi-lo, mas ele decidiu servi-los. Você está disposto a ser forte para servir pessoas boazinhas? Você é forte o suficiente para abençoar aqueles que você reconhece que são santos em Deus, que vivem uma vida cristã verdadeira? Ou você está disposto a ser forte para ajudar os fracos? Jesus decide socorrer os fracos. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele nos mostra uma força diferente. Você sabe que às vezes a gente tem essa dificuldade de olhar para quem errou, para quem falhou, com um olhar de misericórdia. A gente tem dificuldade, somos fracos muitas vezes, menosprezamos, desprezamos quem erra. Nós normalmente criticamos os sujos, em vez de pegarmos uma bacia e nos propormos a lavar as suas sujeiras. É, igreja do Senhor, o nosso papel é sermos fortes em Cristo, amarmos essas pessoas e estarmos dispostos a lavar os pés. Lave e sirva aqueles que estão em falha, aqueles que de repente estão sendo fracos. Agora presta atenção, versículo 6. Quando Jesus pega a bacia com água e aquela toalha,
e começa a lavar os pés dos discípulos, olha o que acontece. Quando chegou perto de Simão Pedro, ele lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, foi o que respondeu Pedro. Não, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus diz: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Irmãos, isso é muito forte. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Sabe o que acontece? Jesus começa a fazer uma atitude que é uma aula para nós nessa geração. E nessa hora em especial, Jesus começa um processo de tratamento. E Pedro rejeita de início o tratamento de Jesus. Ele não quer. Ele acha que é honra demais. Ele acha que Jesus não precisava fazer aquilo. Não precisa fazer. Você sabe que muitos tratamentos de Deus sobre a nossa vida a gente acha que não precisa. A gente acha que é exagero. E a gente não entende. E na verdade é um processo. Ei, querido, seja forte o suficiente para ser tratado por Jesus, para ser purificado por Ele, para ser lavado por Ele, porque se Ele não for o teu Deus, o teu mestre, para tratar você, para te limpar, Ele diz: não será meu discípulo. É assim que Ele diz para Pedro: se eu não fizer isso, você não será mais meu discípulo. Pessoas que rejeitam o tratamento de Deus, pessoas que rejeitam correções, são pessoas que possivelmente ouvirão dele: não vos conheço. Isso é muito sério, queridos. Se permita ser forte o suficiente para ser tratado e confrontado por Jesus. E Ele sempre vai confrontar aqueles a quem Ele ama. Você é muito amado, não se esqueça disso. O pai corrige o filho que ama. Jesus poderia simplesmente entender a fraqueza de Pedro, de não conseguir entender as coisas espirituais, mas Jesus não queria que Pedro continuasse fraco no entendimento. Jesus então traz uma revelação para ele e diz para ele: olha, Pedro, ou você permite que eu te trate, que eu te ensine, que eu te limpe, ou então você não vai ser mais meu discípulo. Seja forte para continuar sendo discípulo, mesmo quando ele fizer algo que você não entender. O versículo diz isso, versículo 7. Agora você não entende o que eu estou fazendo. Quantas vezes você recebeu um tratamento e não entendeu? Quantas vezes eu fui corrigido e não entendi? Quantas vezes Deus fez algo na minha vida, na minha história, e eu não entendi? E era o próprio Deus me tratando. Era o próprio Deus me ensinando. Era o próprio Deus me levando para uma nova etapa, para uma nova história. Era um tempo em que eu não entendia. E nessa hora, o que você precisa, querido, não é entender. Você precisa confiar e obedecer e se submeter ao que Ele quer fazer. Não fique querendo entender. Você não precisa entender. Seja forte para obedecer, mesmo sem entender. Por que somos tão orgulhosos? Por que nós precisamos de tantas explicações de Deus? Por que queremos tanto entender as coisas, quando na verdade nós deveríamos ser fortes para simplesmente dizer: eu confio e me submeto, mesmo sem entender. Seja forte para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa palavra de Jesus para Pedro foi realmente um tratamento.
E isso mostrava como ele realmente ainda estava fraco. Agora, em sexto lugar, eu quero te convidar a ser forte. Ser forte, querido, para permitir que Jesus faça em você aquilo que está no coração dele. Versículo 9, João 13, 9. Então, Senhor, olha a resposta de Pedro. Então, Senhor, depois que Pedro ouve que Jesus diz para ele: você não vai poder ser meu discípulo se você não aceitar. Então, Senhor, lave também os meus pés, também as minhas mãos e a minha cabeça. Presta atenção como as pessoas fracas agem. E eu possivelmente já agi assim. Talvez você já tenha se pego agindo assim. Nós somos exagerados. Nós não somos equilibrados. Você precisa ser forte para ser equilibrado. Porque ser forte é ser equilibrado e não exagerado. E aí quando Jesus diz que tinha que lavar o pé, ele diz: então lave minha mão, lave minha cabeça, Jesus, pode me lavar todo. E aí Jesus olha para ele e diz: não, Pedro, não, você precisa de equilíbrio. Não é necessário lavar tudo. Sabe, querido, a nossa fé precisa ser equilibrada. Seja forte para ter equilíbrio em todas as situações da sua vida. Não perca o equilíbrio durante os dias que você está vivendo. Esses são dias em que muitas pessoas perdem facilmente o equilíbrio. E é hora de nos voltarmos para o Mestre e ouvir sempre dele uma palavra de equilíbrio e de sensatez. Eclesiastes 7,16 diz: não sejam demasiadamente tolos nem demasiadamente sábios, porque senão você vai perecer. O que você precisa é simplesmente se submeter. Versículo 34 e 35. Eu vou encerrar minha palavra nesse texto. João 13, versículo 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. E se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Presta atenção, querido. Eu vou ler mais uma vez o finalzinho do versículo 35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O texto que nós lemos, o Evangelho de João 13, começa falando que Jesus nos amou até o fim. E agora no versículo 13, Jesus nos faz uma chamada. Ele nos convida para sermos fortes. Fortes para quê, pastora? Fortes para assumirmos a nossa verdadeira identidade de discípulos por meio do amor. Você sabia que muitos não conseguem? Que muitos são fracos para isso? E Jesus repete, pede que nós amemos 2 vezes seguidas. Versículo 34, ele diz: ame uns aos outros. Depois ele diz: assim como eu vos amei. Depois ele diz: ame também uns aos outros. Repetindo. De novo: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Nós seremos fortes nessa geração quando assumirmos a nossa identidade de discípulo através do amor ao próximo. Amar o próximo não é tão simples. Amar ao próximo não é tão fácil. E não é para fracos. É para pessoas que são fortalecidas e capacitadas em Deus. Sabe o que acontece com Pedro frágil e fraco? Aqui, desse texto, ele é transformado em Atos, capítulo 2. Quando o poder do Espírito vem sobre ele, cumprindo a promessa
presença de Jesus. Ele deixa de ser frágil, ele deixa de ser fraco e ele decide amar os discípulos, a geração que estava ali criticando ele, chamando ele de bêbado, chamando ele de desequilibrado. Pedro decide assumir a identidade dele de discípulo através do amor àquelas pessoas. Ele se defende e começa a defender os seus irmãos. O Pedro fraco, frágil, que não conseguiu nem defender o mestre, agora fortalecido pelo Espírito, ele defende o Evangelho, ele defende os seus irmãos, ele ama aquela geração e começa a anunciar o Evangelho da salvação. Ser forte para ser um discípulo de Jesus é o que você e eu precisamos.